No período de 2010 a 2013, os jogos de terror e creepypastas estavam no auge, principalmente por causa do lançamento do jogo Slender, The Eight Page, um jogo assustador que nos apresentou ao Slenderman e ao seu jeito de fazer jogos de terror. Mas no final de 2013, algo aconteceu. Uma pessoa chamada Scott Calton lança seu novo jogo Tippers e Son Lumber CO, um jogo desenvolvido para crianças, onde você controla um castor e ajuda a construir as coisas, mas que não foi muito bem aceito pelas críticas. Scott ficou inicialmente frustrado, porque a intenção dele era justamente ser bonito e amigável, mas, em vez de abandonar o estilo, ele decidiu abraçar essa ideia de robôs assustadores. Assim, em 14 de junho de 2014, ele criou um Kickstarter para arrecadar dinheiro para produzir e lançar seu novo jogo, Five Nights at Freddy's, e junto o trailer do mesmo, que acabou se tornando um dos mais lembrados e nostálgicos da história dos jogos de terror. E o Kickstarter arrecadou um total de $0. E ele acabou cancelando a arrecadação. Com o passar do tempo, Scott foi postando alguns trailers em seu canal no YouTube e alguns teasers em seu site scottgames.com. E um mês depois, ele posta o vídeo Five Nights at Freddy's Gameplay, mostrando como é a jogabilidade do jogo e todos se surpreenderam. Agora, falando do jogo em si, vamos separar em 3 partes. Bem, nos jogos de terror daquela época, você tinha um objetivo, ir até o monstro e derrotar ele enquanto tenta ficar vivo. Mas já em FNAF 1 é totalmente diferente. Aqui, o monstro vai até você. E o que você pode fazer para se defender? Apenas fechar 2 portas e acender 2 luzes. Mas não é tão simples assim, você tem um limite de energia. Caso ela acabe, o que resta é tentar a sorte de nenhum animatrônico pular em você. E aí, você tem que simplesmente olhar as câmeras, fechar as portas e acender as luzes. Tudo isso quanto raciona energia. Isso na época foi uma revolução. Além também de não contar a história de cara, e sim deixar a história espalhada para o jogador descobrir e ligar os pontos. Isso foi uma sacada de gênio de Scott, pois com isso se criava muitas teorias sobre a história do jogo. E falando nela, Em Five Nights at Freddy's 1, o jogo se passa em 1993. Você é Mike Schmid, um guarda noturno recém-contratado para trabalhar na Freddy Fazbear Pizza, uma pizzaria com animatronics que animam o público dia a dia, mas à noite se tornam perigosos. Nas ligações deixadas pelo antigo funcionário, o Funny Guy, você descobre que os robôs ficam ativos para evitar danos nas engrenagens, mas, se virem alguém, pensam que é um endoesqueleto, sem fantasia e tentam colocá-lo à força dentro de uma, o que é mortal. Alô? Alô? Eu queria gravar uma mensagem pra você pra te ajudar a se situar na sua primeira noite. Na verdade, eu trabalhei nesse escritório antes de você. Eu terminei minha última semana agora, pra ser sincero, então... Eu sei que parece meio desconfortável, mas eu te digo que não tem nada pra se preocupar. Você vai ficar bem. Então, vamos focar em passar da sua primeira semana, tá bom? Vejamos. Primeiro tem uma introdução de boas-vindas da empresa que eu tenho que ler. É um protocolo legal, sabe como é? Bem-vindo a Freddy Fazbear Pizza, um lugar mágico para crianças e adultos.
onde a diversão e fantasia ganham vida. Fazbear Entertainment não é responsável por danos à propriedade ou pessoa. Ao descobrir que danos ou mortes ocorreram, um relatório de pessoa desaparecida será arquivado em 90 dias, ou assim que a propriedade e loja forem limpos e desinfetados, e os tapetes foram substituídos, blá blá blá. Isso parece ruim, eu sei, mas não esquenta com nada não. Os animatronics por aqui, eles ficam sim meio estranhos de noite, tá? Mas eu não culpo eles. Se eu fosse forçado a cantar as mesmas músicas ridículas por 20 anos sem receber nada, eu também ficaria irritado de noite. Então lembra, esses carinhas têm um lugar especial no coração das crianças, então vamos ter um pouquinho de respeito, tá bom? Legal. Então fique ciente que os personagens podem perambular por aí. Eles entram num tipo de modo livre de noite. Algo a ver com os servidores impedirem eles de ficarem desligados por muito tempo. Eles também costumavam andar por aí durante o dia, mas aí teve a mordida de 87 e... É impressionante como o corpo humano pode viver sem o lóbulo frontal, sabe? Agora, para sua segurança, o único risco a você como vigia noturno, se é que tem um, é o fato desses personagens, se te verem depois de horas, eles provavelmente não te reconhecerão como pessoa. Eles podem te ver como um endoesqueleto de metal sem a sua fantasia. E já que isso é contra as regras aqui na Freddy Fazbear Pizza, eles podem tentar te colocar dentro de uma roupa de Freddy Fazbear. Isso não seria tão ruim se as fantasias não tivessem cheias de vigas, fios e dispositivos animatrônicos. Especialmente na área facial. Então você pode imaginar que forçar a sua cabeça para dentro de um desses pode causar um desconforto. E Mote, as únicas partes que viriam à luz do dia de novo seriam seus olhos e dentes na frente da máscara. Eles não contam essa parte quando você se inscreve. Mas ó, o primeiro dia é tranquilo, te ligo amanhã, olha as câmeras e lembra de fechar as portas somente se absolutamente necessário. Economiza energia, tá bom? Boa noite. Enquanto tenta sobreviver das meia-noite às 6 horas da manhã, controlando portas e câmeras com energia limitada, você percebe sinais de um passado macabro. Jornais falam sobre crianças desaparecidas e um incidente chamado Mordida de 87. Rumores dizem que as almas das crianças mortas estão presas nos animatrônicos, que atacam qualquer adulto que os encontrem. No fim, Mike sobrevive, mas é mal pago e acaba demitido, deixando no ar a sensação de que há algo muito mais sombrio naquele lugar. E acredite, essa é a história resumida, porque se formos falar da história completa de FNAF, Five Nights at Freddy's 1 foi começar a fazer sucesso graças ao youtuber norte-americano Markiplier, gravando uma gameplay do jogo em seu canal. E logo o jogo estourou. Na época, um dos principais youtubers de FNAF é o Markiplier, MattPat, o The Game Theory, e o Talco. E já que no Brasil os principais eram Renan Souzones, o PlayStation, trazendo e traduzindo as teorias do MattPat. Temos também Core das Antigas, o Core, contando as histórias dos jogos e criando suas teorias com a comunidade. Além do Mr. Guinness, com suas gameplays e também marcando o Brasil na história do FNAF, sendo um dos 10 primeiros do mundo a completar o desafio 50/20 da Ultimate Custom Night.
possível ter o número exato de cópias vendidas, mas estimativas falam de cerca de 2,8 milhões de cópias, isso contando Xbox, PlayStation, Mobile e Steam. Graças a isso, apenas 5 meses depois, era lançado Five Nights at Freddy's 2. E com toda essa fama, 9 anos depois de seu lançamento, o filme de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, foi lançado nos cinemas, faturando mais de 300 milhões de dólares.